Nós temos mais uma hipótese, do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou do término do prazo para que a consulta se der, quando a citação ou intimação for eletrônica, né? Ou seja, no dia útil seguinte, quando ser feita ou realizada a intimação pelo meio eletrônico, né? O meio eletrônico cada vez está sendo mais utilizado, né? Daqui a um tempo, né, com a evolução do sistema do PJE, nós vamos perceber que o sistema vai ser totalmente informatizado, né? E as contagens de prazo vão seguir essa regra, né? O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica, né? Para isso funcionar, é necessário que nós tenhamos um cadastro, né? Um cadastro onde que ele venha se efetivar os e-mails, né? Os e-mails, ou seja, o endereço eletrônico de cada um. A gente já falou que vai se tornar obrigatório, o tribunal ele vai organizar um cadastro obrigatório para quem? Para as empresas públicas e privadas, né? Então, para as empresas públicas e privadas vão ter um cadastro já. Logo depois com certeza a legislação vai modernizar e vai criar um cadastro também obrigatório para as pessoas físicas, né? Mas por enquanto a gente não pode exigir isso de cada um, porque até mesmo a internet, ela tem algumas regiões ainda, ela não é tão avançada, né? E tem pessoas que não têm nem endereço eletrônico, né? Nós temos a parte do inciso inciso 6º, onde vai falar que a data da juntada da comunicação, que se trata o artigo 232, não havendo data da juntada da carta aos autos da origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por cumprimento de carta, né? Ou seja, nós temos várias hipóteses que o legislador vai especificando. O parágrafo primeiro é a hipótese da pluralidade de réus, né? Onde que ela se dá de várias formas e a contagem se dá a partir da última juntada do último réu, né? Que é o parágrafo primeiro do 231, que nós já falamos anteriormente, né? E agora é interessante falar do conteúdo da contestação. Professor, eu não estou entendendo, você falou resposta do réu. Dentro da resposta do réu, nós temos a principal peça, que é a contestação. Mas você tem outra resposta do réu? Porque lá está no plural, né, professor? Eu tenho outras respostas, né? Eu tenho a reconvenção, né? A reconvenção também trata-se de uma resposta do réu, né? O nosso legislador, ele tentou simplificar na resposta do réu em duas hipóteses, reconvenção e contestação. Mas interessante que a reconvenção, ela é feita na própria estrutura da peça. Como assim, professor? Na própria estrutura da peça. A contestação e a reconvenção ela vai ser descrita e construída dentro da mesma peça da contestação, se a pessoa, ou melhor, se o réu assim desejar, né? Então, nós já estabelecemos prazo de início da contestação, e a contestação ela tem que ter o cabeçalho designado a competência. A competência está previamente estabelecida, né? Quem estabeleceu a competência foi o autor, e aí, ao receber a intimação ou citação conforme o caso, que né, nós já falamos dos casos anteriores, né, o réu deverá apresentar defesa. Né? Ele deve se qualificar, a qualificação é importante, né? Colocar seu nome, endereço, CPF, endereço eletrônico, se tiver, e assim por diante. Né? A contestação ela é apresentada por advogado, a contestação ela é apresentada por advogado, né? E nela nós temos que trabalhar os elementos da ação. Basicamente, os elementos da ação é fato, que é causa de pedir remota, dos fundamentos jurídicos, que é a causa de pedir remota, ou melhor, a causa de pedir próxima, né? A remota é os fatos, e a causa de pedir próxima é a articulação jurídica, né? Os pedidos, né? Os pedidos imediatos é a providência jurisdicional desejada pelo Estado, e o pedido imediato, que é o bem almejado, né? No caso aqui vai trazer uma oposição àquilo que foi solicitado ou foi pedido pelo autor na petição inicial. Diante disso, nós temos as figuras da preliminar. Ora, eu narrei os fatos, vou trazer os fatos do que realmente colocou. E aí eu vou estabelecer algumas preliminares. As preliminares elas podem ser conhecidas de ofício. Conhecido de ofício por quê? Me explica isso. Preliminar é o que antecede a própria discussão do mérito. Então a preliminar é um requisito que você vai colocar na contestação e você vai descrever lá, preliminar. Ou seja, ela vai criar um obstáculo à análise do próprio mérito, da defesa do próprio mérito. Então, eu tenho elementos que impedem a discussão do mérito, se o juiz assim reconhecer. E algumas preliminares podem ser reconhecidas de ofício. Né? Eu tenho diversas preliminares. Eu tenho inépcia de inicial. Eu posso alegar que a petição inicial é inepta. Professor Charles, o que é uma petição inicial inepta? É uma petição que não é apta. Não ajudou muito não, professor. Inepta e apta, na realidade, é quando a petição ela é mal estruturada. Quando a petição ela é mal estruturada. Toda petição, ela representa quase como se fosse uma redação. Ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão.
Se ela tiver um defeito nessa construção desse raciocínio de uma redação, ela é uma petição inepta. Então eu falo uma petição inepta quando ela não tem a causa de pedir remota, que confunde com a causa de pedir próxima, que ela tem pedidos incompatíveis, ela tem uma estrutura totalmente desorganizada, ou seja, é uma petição que viola os elementos dos elementos da própria ação, ou melhor, das condições da ação, né? Ou seja, a causa de pedir próxima, remota, do pedido, há uma confusão, ou seja, quando você vai ler o fato e aí o fato não corresponde nada com a causa de pedir jurídica, assim por diante. Então eu tenho a questão da inépcia. Tenho também vários elementos, ausência de condições de ação. Eu tenho duas condições de ação que vai impedir o que? A análise do mérito. Eu tenho a legitimidade. O que é legitimidade, professor? A legitimidade é justamente quando eu estou discutindo a titularidade do direito. Eu tenho a legitimidade ordinária, quando eu peço nome próprio, direito próprio. E eu tenho a legitimidade extraordinária, quando eu peço nome próprio, direito o quê? Alheio. Como é que é estruturado isso, professor? Ora, eu posso estar numa situação onde o autor acha que eu sou réu, mas na realidade é outra pessoa que praticou os atos ofensivos. Então eu vou alegar como preliminar que eu não tenho legitimidade ad causa, eu não tenho legitimidade para estar no processo. Eu não fui o causador da lesão ou da ameaça provocada ao... Daí eu posso direcionar e indicar quem que é o responsável. Então eu posso alegar ilegitimidade de parte. Como também eu posso alegar a ausência de interesse de agir, ou interesse processual. Interesse de agir, interesse processual, como que significa isso? Representa nada mais do que o binômio necessidade e adequabilidade. Ou seja, quando não há necessidade e adequabilidade, o procedimento ele deverá ser extinto sem resolução do mérito. Ora, a pessoa está ajuizando uma demanda que não existe conflito, não existe lide. Ele simplesmente criou uma lide. Ou a modalidade que ele está pleiteando, a petição inicial que ele está pleiteando não é adequada para sanar aquele tipo de lesão. Daí ele está usando uma modalidade, um caminho errado, um caminho processual inadequado. Se é um caminho inadequado, nós temos aqui uma falta de interesse processual. Então, essa é uma das modalidades preliminares. Tem inúmeras preliminares que a gente poderia falar aqui diversas horas e assim por diante, mas é só para pontuar, para vocês entenderem o que seria uma preliminar. São matérias que são analisadas antes do próprio mérito. Eu tenho também a questão da incompetência relativa e absoluta e a convenção arbitral. Ora, o que é isso? A incompetência não deve ser entendido como sinônimo de qualificação. A pessoa incompetente, não como se ela fosse uma pessoa que faz um serviço ruim. Mas incompetência aqui, ela está como elemento de desdobração, ou melhor, desdobramento da função jurisdicional. Vocês lembram que eu falei que a função jurisdicional é iuris dicta? Função jurisdicional é o dizer o direito, e no caso do Brasil, é o dizer o direito predito, né? Porque nós temos um princípio da reserva legal. Jurisdição, então, é dizer o direito previamente estabelecido por lei. Esse dizer previamente estabelecido por lei, que é a jurisdição, ele é facilitado ou desdobrado ou operacionalizado pela questão da competência. O que é competência? A competência vai criar um elemento para facilitar a estrutura da organização judiciária. Como assim, professor? Ora, eu vou dividir juízes em juiz trabalhista, né? Aí já tem uma matéria trabalhista, juiz criminal, juiz de família, juiz civil e assim por diante. Ora, então eu estou criando um critério de competência para operacionalizar a estrutura de dizer o direito. E, às vezes, nós temos situações que o juiz é incompetente, é competência absoluta. Eu tenho uma discussão na vara de família, e aí eu ajuizo na vara civil. Opa, nós temos uma incompetência aí absoluta, né? Ou quando eu tenho incompetência relativa, né? E aí a incompetência relativa, se ela não for arguida no momento oportuno, ou na primeira oportunidade, a incompetência relativa, ela se prorroga. Professor, qual que é a diferença de prorrogar ou não? A incompetência relativa, ela se prorroga porque se ela não for arguida, ela vai se estabilizar, vai se perpetuar. Então, depois eu não posso discutir mais isso, nem mudar a competência. Já a competência, ou melhor, a incompetência absoluta, ela não se prorroga. É matéria que pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento. E o que seria a convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem, para muitos autores, seria um pressuposto negativo da prestação jurisdicional, que deve ser arguido pelo réu. O que é isso? A existência de uma cláusula do compromisso arbitral, O que é a convenção arbitral? É simplesmente a possibilidade da matéria ser discutida, matéria de direito patrimonial disponível, ser discutido no juízo arbitral. Nós temos a Lei 1307, né, que ela possibilita que as partes, ao invés de levar a demanda para o judiciário, venham escolher árbitros.
E ao escolher árbitro, o árbitro vai decidir. E a decisão do árbitro equivale a um título executivo judicial. De acordo com a Lei 9.307, o árbitro é como se fosse juiz de fato e de direito, porém não está interligado ou está ligado ao judiciário. Diante disso, se eu tenho uma cláusula, um compromisso arbitral e o direito é patrimonial disponível, existindo essa hipótese, eu posso arguir a sua existência. E ao arguir a sua existência, o juiz vai criar um obstáculo, ou melhor, vai evitar a sua atuação, vai extinguir o processo, porque nesse caso a convenção de arbitragem existente vai extinguir o processo. Então, por isso que é uma preliminar. Ora, eu tenho outros elementos. Correção da legitimidade passiva, que nós vamos ter uma substituição do demandado. Imagine o seguinte: eu sou um mero servo da coisa, trabalho para a coisa, é o fâmulo da posse. O que é isso? Eu sou um caseiro, eu trabalho num rancho ou num sítio de um determinado dos meus patrão, e aí eles me passam determinadas ordens, que é para arrancar uma cerca, e essa cerca e passar por fora de uma árvore. Imagina assim, né? Ora, a pessoa, o vizinho, ele se sente ofendido e ajuiza uma ação de reintegração de posse daquele pedacinho que eu ampliei na cerca para o terreno dos meus chefes. Só que para o meu vizinho, eu sou o proprietário da coisa, porque eu sempre estou lá e uso a coisa, eu participo das coisas, utilizo, cuido da coisa, e os meus patrões sempre aparecem lá de forma esporádica. Ele ajuiza a ação contra a minha pessoa. Eu sou a parte ilegítima, porque eu tenho mera detenção. Eu tenho uma mera detenção. Diante disso, eu sou um mero servo da coisa, um mero fâmulo da posse, vamos colocar, né? E aí eu trabalho para a coisa. Então eu não respondo pelos atos. Quem vai responder são os meus chefes, né? Daí o que acontece? Antigamente nós chamávamos isso de nomeação-autoria. Mas o nosso legislador, ou melhor, o CPC de 2015, eliminou o nome nomeação-autoria, mas manteve a estrutura da ilegitimidade de parte. O que é isso? Eu vou apontar quem é o verdadeiro parte. E se o autor concordar, nós vamos ter uma substituição do demandado. E aí vai substituir o demandado e eu vou ser excluído, ou seja, eu vou ser excluído do processo, porque eu não tenho nada a ver com a lesão provocada. Eu só cumpri ordens do meu chefe, né? Isso no plano do processo civil, né? Eu tenho também uma discussão dentro da contestação que é interessante. Eu posso também discutir o valor da causa. Nós já falamos anteriormente do que é o valor da causa, né? O valor da causa tem que ser constado na petição inicial. E ela tem significado. Qual o significado? O significado ela pode ser atrelado às custas processuais, ela pode também verificar o quê? Ela pode verificar, ligar as questões de honorários, advocatício, bem como as multas, né? Vocês lembram que nós falamos se no caso no caso de permitir a audiência de conciliação e mediação, se o autor réu não comparecer a essa audiência, ele vai ser condenado a uma multa, né? E por conta de ato atentatório à dignidade da justiça. E essa multa vai ser também avaliada por cima do valor da causa, né? Então o valor da causa é muito importante. Isso que existe uma impugnação do valor da causa. Então o réu ele pode impugnar. O valor da causa ele pode ser rediscutido de ofício pelo juiz, bem como o réu também pode alegar que o valor está incorreto. Então é uma forma também de se defender. Isso tudo antes do mérito. Também pode ser discutido, já ligado também ao valor da causa, né, a questão da indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Indevida concessão do benefício de justiça gratuita. Ora, para a pessoa se beneficiar da justiça gratuita, ele tem que alegar que é pobre. Pobre em que sentido? No sentido legal. Que ele não pode desfazer dos seus bens sem prejuízo da sua própria subsistência. Né? Ele não pode desfazer dos seus bens sem prejuízo da sua própria subsistência. E aí ele pede o que é justiça gratuita, alegando que ele não tem condições de arcar com as custos processuais, muito menos com os honorários advocatícios, né? E aí o juiz concede. Aí o réu sabe que ele, na realidade, ele está faltando com a verdade. O réu tem prova de que ele tem condições financeiras de pagar as custos processuais. Ele não é uma pessoa pobre no sentido legal. E aí ele pode, na própria contestação, antes do mérito, ele pode o quê? Apresentar elementos que comprovem as condições financeiras do autor. Ora, que isso é importante, porque isso vai obrigar o autor a pagar as custas processuais se o judiciário assim entender. Lógico que dessa decisão cabe recurso, e o recurso nós chamamos de recurso de agravo de instrumento, que vai para o tribunal para analisar. Ora, professor, tudo bem, mas se o juiz manter a justiça gratuita, quer dizer que tudo é de graça? Não é bem isso que a legislação coloca. Ela coloca o seguinte, ela vai suspender. Então o legislador no Código Processual Civil vai falar o seguinte, você deferiu justiça gratuita? Você tem
Você não vai pagar os custos processuais, você não vai pagar diversos atos processuais e nem honorários advocatícios. Porém, esse valor correspondente a essa justiça gratuita vai ficar suspenso pelo período de 5 anos. Ora, nesse período, se o réu ou qualquer outra pessoa perceber que ele mudou as condições financeiras do autor, poderá ser cobrado aquele valor que é pedido de justiça gratuita. Então, nós temos um prazo aí de 5 anos, ok? Então, se existir alguma informação de mudança de condições financeiras do autor, poderá ser cobrado esse valor. Então, a justiça gratuita, ela é dada dentro do período de 5 anos, suspensa a cobrança das custas processuais, das despesas processuais, dos honorários advocatícios, dentro do prazo de 5 anos. Após o transcurso desse prazo, não há que mais ser cobrado, né? E, por fim, nós entramos aí, aí você vê, né? Contestação tem tanta coisa e nem discutimos o mérito, né? Que é justamente para afastar a alegação do autor. Nós estamos discutindo só questões processuais. Essas questões processuais, elas criam um obstáculo. Ela pode gerar até extinção do processo sem resolução do mérito. Vocês entenderam? Extinção do processo sem resolução do mérito. Ou seja, vou extinguir o processo, não vou resolver o mérito. Mas a parte pode entrar novamente? Pode. Então, são elementos de defesa que vai obstacularizar, atrasar o julgamento. Se a pessoa desejar, dependendo do caso dessas preliminares, elas vai obrigar ele a demandar novamente. E aí, por conta disso, também vai ter que pagar as custas processuais, caso não tenha sido concedida a justiça gratuita. Passando essa hipótese, vamos falar da defesa de mérito. A defesa de mérito é a própria discussão, a discussão do próprio direito. E daí eu vou colocar o seguinte: o autor está pedindo direito A, esse direito A não corresponde com a própria legislação. Eu vou ter uma norma que vai apresentar uma oposição, vou apresentar normas que vão apresentar oposição àquilo que está sendo pleiteado pelo autor. Ou eu posso até admitir que o autor tenha razão, mas que houve mudança, que houve realidade, que na realidade jurídica não é daquela forma que foi apresentada pelo autor. Então, a defesa de mérito são inúmeras defesas, né? Então, assim, nós temos muita hipótese, cada caso concreto, ela vai exteriorizar um elemento de defesa diferente. Eu posso apresentar causas modificativas, causas extintivas ou causas impeditivas do direito do autor. Então, são elementos que demandam de uma compreensão de toda a estrutura do Código Civil e de toda a legislação para poder criar obstáculo conforme o caso. Então, a defesa de mérito eu enfrento. Eu vou enfrentar claramente criando uma defesa direta ou uma defesa indireta. A defesa indireta eu vou criar elementos impeditivos. Eu aceito o fato, mas eu falo que não ocorreu dessa forma. Eu impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito, né? E por fim, professor, então a petição inicial, o autor pede. A contestação, o réu se defende, cria oposição ao pedido. Mas, se o réu quiser pedir alguma coisa, falar o seguinte: ora, autor, você está pedindo indenização. Eu que tenho que pedir indenização contra você. Na contestação não é mecanismo hábil para isso. A contestação serve para criar oposição ao pedido do autor. O autor pede, vamos colocar aqui, o autor pede indenização. O réu vai, cria oposição, fala que não deve essa indenização por vários motivos. Mas agora o réu quer pedir indenização contra o autor. Pode? Na contestação não pode. Não pode, porque a contestação não é feita para fazer pedidos. Para o réu pedir, ele tem que virar autor. Ele tem que virar autor. Como o autor não pede, o réu não cria contra-pedido, cria oposição, ele tem que virar autor. Mas nosso legislador, por uma questão do princípio da economia, você lembra do princípio da economia e da celeridade, permitiu que no mesmo processo o réu venha pedir algo contra o autor. O réu, como regra, na contestação, ele não pode pedir nada. E continua sendo assim na contestação. Mas criou um mecanismo onde que o réu pode pedir contra o autor alguma coisa. Ele pode pedir danos morais, por exemplo, por conta desse processo, em decorrência desse processo. Daí, o nome se chamou, ou denominou de reconvenção. Reconvenção. A reconvenção é importante porque é na reconvenção que o réu vai poder criar pedidos. É na reconvenção que o réu vai poder fazer pedidos. É como se eu falasse o seguinte, ó, processo 1, autor versus réu. Processo 2, réu virando autor e autor virando réu. Ou seja, então, no mesmo processo, com uma questão de economia, para não possibilitar que o réu não ajuize uma nova ação, venha distribuir outro processo, no mesmo processo ele vai fazer um contrapedido. Esse contrapedido para pedir algo contra o autor. Então, o nome se dá disso de reconvenção, esse contrapedido que é permitido o réu fazer frente ao autor. Então, o nome se dá reconvenção. E a reconvenção só se dá quando a matéria é conexa, ou seja, quando o direito é conexo.
Imagine o seguinte, a mulher alega o divórcio, né? E o fundamento do divórcio é traição. O marido, ou então o ex-marido, ele vai na contestação, se defende, ele alega o seguinte, não existiu traição, e comprova, criou obstáculo, né? Mas ao mesmo tempo ele vai falar que quem é o culpado do divórcio seria a mulher. E aí fala que por ausência de deveres conjugais, e comprova, ou seja, os dois se tornaram autor e réu e autor. Daí, essa hipótese dele pedir algo para mostrar a culpa da mulher se dá pela figura da reconvenção. Interessante que a reconvenção ela deve ser feita na mesma peça, na mesma estrutura da contestação. Primeiro eu faço a estrutura da contestação, faço o pedido, e logo em abaixo eu faço a mesma estrutura da reconvenção e faço o contrapedido. Ok? Nós temos algumas situações. Professor, e se o réu apresentar contestação em peças separadas? Isso gera alguma nulidade? Em regra, não gera nulidade. Em regra, não gera nulidade. Ora, por que não gera nulidade? Porque elas podem ser feitas de forma distinta e não existe nenhum mecanismo que fala de uma penalidade caso elas sejam feitas em peças distintas. O importante é que tem que ser feito no mesmo prazo. Qual que é o prazo da resposta? 15 dias, dias úteis, né? E aí, conforme o caso da contagem, nós vimos as várias hipóteses de contagem do prazo, né? Então, conforme a contagem, tem que ser feita no mesmo ato, em conjunto, ou seja, no prazo de 15 dias, né? Também, em todas as peças de resposta, tem que ter procuração de advogado. Ora, em regra, a contestação exige capacidade o quê? Postulatória. E a capacidade postulatória é obrigatória na caso da contestação. Quem tem capacidade postulatória? Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tem que ter procuração lá do advogado.